Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém. Pai, fala conosco, Deus, mais uma vez, como sempre, através da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Quando eu estava estudando, tinha um professor, pastor Vitorino, senhor muito bacana, daquela velha guarda, e eu tive 5 ou 6 aulas de grego com ele, matérias, e praticamente toda a aula ele repetia alguma coisa. E alguns alunos falavam: pastor, mas o senhor já falou isso aí semana passada. Ele falou: filho, sabe o que eu repito? Para você aprender. Quanto mais eu repito, mais você aprende. E esse texto eu creio que eu já devo ter falado, ou aqui, ou alguma outra igreja, mas eu trago esse texto porque há coisas que não se mudam. Nós estamos no século XXI, tecnologia avançada, nós vemos muitas coisas acontecendo. Hoje em dia você vê a igreja da sua casa, você tem comunicação fácil. Hoje em dia você consegue, enfim, comprar coisas pela internet sem sair de casa. Muita coisa tem acontecido para que o mundo, nessa globalização, nessa tecnologia toda, sobreviva. Mas existem coisas que ainda, com toda a tecnologia, não conseguiu se mudar, né? Vamos colocar um exemplo do carro. O carro, 2 situações bem extremas. O carro não se tem uma tecnologia alternativa. Tem o GNV, combustível. Quem estava com o carro semana passada passou sufoco, né? Porque não tem. Ninguém tem carro movido a energia solar, né? Ou algo parecido, ou a sopro, ou a água, não sei, não tem. É combustível, é álcool, é gasolina, ou GNV, quem tem. E com toda a tecnologia, não criaram nada que substitua os pneus. Ainda, o pneu, a roda, né, com tantos séculos de criação, ainda é um meio usado para rodar. Nós estamos ainda vivendo o período, né, do desenho dos Jetsons, ou ainda de Volta para o Futuro, e que os carros voam. Ainda não chegamos nesse tempo. O que eu quero dizer com isso? Existem coisas que não foram substituídas, são princípios que ainda se usam, e na igreja não é a mesma coisa. Você pode criar 1001 coisa, mas os princípios que Deus colocou para a igreja devem ser mantidos. E aqui, quando nós lemos Atos capítulo 2, muitos falam que a igreja é perfeita, a igreja, que não tinha problemas. Tinha problemas, muitos problemas, até que um dos primeiros problemas que teve lá foi a mentira. O casal foi lá e mentiu, vendeu o terreno, deu uma parte, restante e embolsou. Aí chegou lá: eu estou entregando a oferta, cadê o restante? Ah, não, fez porque eu vendi. Mentira. Aí, né, foi mentir, caiu morto. Aí veio a esposa: e aí, cadê a oferta? Não, tá mentindo, caiu morto. Se isso acontecesse nos nossos dias, meu irmão, liga você a ser sério. Ou seja, princípio. A Bíblia é muito clara, como diz, que o pai da mentira é o diabo. Mas essa igreja, com todas as suas dificuldades, sendo criada por Jesus, porque Jesus disse que ele edificaria a sua igreja, porque a igreja é dele, não é de ninguém a não ser dele, porque ele a criou e a comprou e a firmou com o seu sangue. E aqui em Atos capítulo 2 é a fundação da igreja, onde foi descido o Espírito Santo. Não existe batismo secundário do Espírito Santo. A pessoa recebe o Espírito Santo no ato da conversão. Este ato único de Atos capítulo 2 aconteceu uma só vez. Essa história que só fala em línguas depois, em atos posteriores, não existe. Estuda a Bíblia que você vai entender que existem pontos específicos e que aconteceram uma vez só na Bíblia.
a sarça ardente não apareceu para mais ninguém que não fosse para Moisés. E assim acontece. Mas princípios, eles se repetem na Bíblia. E aqui em Atos capítulo 2, nós vemos uma comunidade se formando. Começou com 12, depois pulou para 120, agora já estamos com 3.000 pessoas. 3.000 membros nesta igreja. Se eu fosse fazer a pergunta que os jornais da Globo fazem todos os dias, né? Que Brasil que você quer? Eu perguntaria: que igreja Deus quer? Qual é a igreja dos sonhos de Deus? Será que Deus faria uma selfie num lugar bonito? Talvez ali, nas ruas de ouro do céu, ele falaria: a igreja dos meus sonhos é essa igreja. Eu quero compartilhar com vocês a igreja dos sonhos de Deus. A igreja que Ele já deixou escrita. Princípios de vida num mundo pecaminoso, com pessoas imperfeitas, mas em que Cristo fala que cada um deve levar a sua cruz e seguir a Ele, e viver uma vida diferenciada. Eu quero deixar 3 princípios básicos para a igreja, que são as marcas da igreja que agrada a Deus. A primeira marca da igreja que agrada a Deus está lá no versículo 44. Diz o seguinte: todos os que criam estavam juntos e tinham todo em comum. Repita comigo: todos os que criam estavam juntos e tinham todo em comum. O que essas pessoas estavam? Juntas. E o que mais? Unidas. Princípio. Princípio de vida. Não tem como você viver como uma ilha. Se você quer o mundo do seu jeito, você vai virar uma ilha. Porque não existe um mundo do nosso jeito. Não existe uma família do nosso jeito. Não existe uma igreja do nosso jeito. Você vai viver uma ilha. Não existe casamento do nosso jeito. É igual aquele cara que casa, esperando que a esposa seja do jeito dele. Vai se lascar, porque a esposa não é do jeito dele. Aí quando ele entra no mundo do casamento, ele vai ver que não tinha nada a ver aquilo que ele pensava. Por quê? Porque a esposa é totalmente contrária. Mas aí que entra a maravilha, né, do casamento. É que os dois vão se estruturando, se formando. São duas engrenagens totalmente opostas, que no decorrer da vida elas vão se quebrando. Mas nesse quebrar vão se conseguindo andar uma com a outra. Se torna uma só. Para isso eu tenho que estourar um pouco de mim para poder encaixar no outro. E viver em unidade hoje em dia, nós muitas vezes devemos quebrar um pouco de nós mesmos para poder se encaixar no outro. No ambiente de igreja é a mesma coisa, ninguém é igual a ninguém. Até um gêmeo não é igual ao outro. Tem suas características, tem suas peculiaridades, tem seu temperamento diferente. É um jeitão completamente oposto, mas são gêmeos no DNA. Univitelinos, quando acontece ser totalmente parecidos, né? Mas a marca da comunidade desta igreja, a marca de viver, todos estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso forma uma comunidade. Daí que deriva a palavra comunidade, ou seja, algo em comum. Isso que faz a igreja dos sonhos de Deus é uma igreja que vive em comunidade. Eu tenho entrado em crise com a igreja do século XXI, que é a igreja mais ativista, em que precisa encher calendário por 52 semanas do ano e perde-se a essência da vivência em família. Achamos que por ter um calendário recheado as coisas acontecem e esquecemos do principal da vida da igreja, que são pessoas. E colocamos as pessoas para rodar em cima de um calendário, não um calendário para se virar conforme a necessidade das pessoas. Porque a igreja, aos olhos de Deus, era uma comunidade formada de pessoas. Jesus andou com 12 difíceis homens, pescadores, homens temperamentais, como os filhos ali, né, chamado filho do trovão, que era Pedro, acho que João e Felipe, se não falha a memória. Tinha Pedrão lá temperamental, tinha Natanael, que era um cara, um judeu, né, fiel, cada um do seu jeito, mas Jesus teve que lidar. Tinha um traidor no meio, o cara que carregava o dinheiro ali. Então tinha pessoas a qual Jesus teve que lidar,
mas ele ensinou a cada um deles a viver em unidade. Por isso que Jesus andou com os 12, 3 anos seguidos, andou com Jesus. E nessa caminhada eles ensinou a esses 12 a depender um do outro, a não ficar reclamando, mas a fazer. Porque é muito fácil, dentro de uma comunidade, eu só reclamar e não mostrar uma solução, ou não fazer algo para que isso aconteça. Chegou um momento que faltou alimento, Jesus estava pregando, acabou o sermão. Aí falaram, olha, mestre, vamos o povo embora, que o negócio aqui já está escurecendo, não tem padaria, não tem rogão, não tem atacadão, e aí? Ele falou, se vira, dá alimento pro povo aí. E aí? Ou seja, Jesus falou, vocês têm que dar solução, não adianta vir reclamar para mim. Trazem solução. Aí correram, cada um foi correndo, vamos buscar alguma coisa. E vem André e traz aquele menino, né, e falou, tem esse rapazinho aqui, acompanha esse peixe aí, o que eu faço? Trouxe uma solução. Aí Jesus fez o resto. Muitas vezes, em vez de numa comunidade, para as coisas andarem, nós somente reclamar não vai resolver o problema, tem que fazer uma solução. E quando entrega a solução aos pés de Jesus, Jesus faz o resto. Porque o milagre está na mão dele. Mas aquilo que não é um milagre, mas é algo que eu posso fazer, está na minha mão. E numa comunidade, para que eu viva bem, eu tenho que fazer a minha parte. É como dentro de uma família, num casamento, é como dentro de uma casa. Não adianta eu falar, acabou a comida. Tá bom, e aí? Corre atrás, filho. Não é porque não tem dinheiro, vamos vender alguma coisa. É porque está com preguiça no mercado? O que está acontecendo? Não adianta eu esperar as coisas acontecerem. Vamos morrer de fome. Eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer alguma coisa. Em uma comunidade, eu tenho que andar junto com o outro. Uma das coisas que vocês têm aprendido na revista Uns aos Outros, e ela justamente traz essa palavra uns aos outros, na ideia de altruísmo, ou seja, é um depender do outro. É um depender do outro. Quando eu dependo do outro, eu consigo viver em comunidade. Eu consigo cumprir aquilo que Jesus fez, que Deus fez lá na criação do mundo, né? Deus criou o homem e falou, não é bom que o homem seja só. Então Deus criou Eva, ou seja, para que os dois caminhassem juntos. Senão Deus tinha deixado só Adão e estava bem. Porque só Deus para Adão já era suficiente. Mas Deus falou que não era bom que o homem esteja só. E ele criou Eva. Então a marca da comunidade, viver em unidade, é a primeira marca da igreja que agrada os olhos de Deus. É viver nessa unidade, em meio a toda a diversidade que existe, por questões de temperamento, de cultura, de, enfim, história, em que cada um carrega em si uma história, cada um carrega em si um temperamento, uma cultura, uma marca específica, em que quando se junta nessa diversidade toda, aí que entra ao milagre de Deus em nos fazer únicos e conseguir viver nessa unidade, que não é fácil. Mas a igreja que cria aqui, que começa a ser criada, o texto em que Lucas, o escritor de Atos, ele fala que todos os que criam estavam juntos. E ainda mais, tinham tudo em comum. A igreja que agrada ao Deus, a igreja dos sonhos de Deus, é uma igreja que sabe viver em unidade, mesmo em meio a toda a diversidade. Se eu não sei viver em unidade, em meio à diversidade, é melhor viver sozinho. Porque nenhum lugar vai ser do jeito que eu quero. No trabalho não vai ser do jeito que eu quero. Em casa não vai ser do jeito que eu quero. Não tem como, porque são pessoas diferentes de mim. Ninguém tem que pensar do jeito que eu penso. Ninguém tem que agir do jeito que eu venho a agir. Ninguém tem que ser do jeito que eu sou. É a diversidade que Deus criou, é a pluralidade que Deus criou. Mas é nessa pluralidade em que a igreja deve aparecer, porque o mundo afasta as pessoas. A igreja tem a missão de juntar pessoas, de unir pessoas, mesmo em meio à diversidade. Aí que entra a ideia da engrenagem. Somos engrenagens totalmente diferentes. Quem é torneiro mecânico, quem mexe com o maquinário, sabe, para que uma máquina funcione, as engrenagens têm que estar todas corretas, todas alinhadas, tem um grau correto. Mas na vida nossa, somos engrenagens totalmente opostas,
que não se encaixam. Mas quando eu vou forçando esse encaixe, partes vão se estourando. E nessas partes que vão se estourando, eu vou conseguindo encaixar com o outro. Eu vou conseguindo conviver com o outro. Aí vem um texto que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Há áreas da minha vida que eu tenho que negar para poder viver com outra pessoa. Dentro de casa, às vezes acontece isso, né? Quem tem bastante irmãos, eu lembro que na minha molecagem, eu sou mais velho, minha irmã, né? Homem, menino, casal. Então tinha coisa que minha mãe passava a mão na cabeça, eu achava, não sei. Eu ficava louco da vida, mãe, olha aí e tal, né? E às vezes brigava com a minha irmã, aquela coisa toda, né? Mas cada um tinha o seu cuidado um com o outro. Então dentro de casa há as diferenças, mesmo sendo irmãos. Mas para que eu consiga viver com o outro, eu tenho que abrir mão de algumas coisas que eu acho certo para poder viver com o outro. Porque senão vai ser um pé de guerra a vida inteira. E não dá para viver em pé de guerra a vida inteira. Há o momento de se calar. Por isso que Eclesiastes capítulo 3 é fantástico, porque fala o momento para todas as coisas. Há o momento de falar, há o momento de se calar, há o momento de ir, há o momento de vir, há o momento de não fazer nada, há o momento de agir, há o momento para todas as coisas. Eclesiastes 3 traz justamente isso. E quando eu estou direcionado pela vontade de Deus, eu sei quando essas coisas devem acontecer. Porque Deus vai me dar orientação sobre o tempo dele. E dentro da comunidade, da vida, com pessoas é assim. Porque, gente, imagina só, eu estou no meu trabalho, acontecer algo de errado, eu quero fazer o correto, eu vou lá chamar a atenção do camarada, sendo que não é minha função, não é minha área, ou não é oportunidade. Eu tenho que orar a Deus e ver o que Deus vai me direcionar, para que eu não venha agir no emocional, mas que eu venha agir com sabedoria, para que eu não provoque um problema mais sério. Ou seja, eu tenho que aprender a viver em comunidade. Só que aqui eu estou falando de igreja. Então a igreja que agrada a Deus é uma igreja que vive em comunidade, que sabe viver em comunidade. Comunidade é comunhão. Comunidade é respeitar as diferenças. Comunidade é respeitar as opiniões. Comunidade é justamente amadurecer em meio a essas diferenças. É aí que eu cresço, conhecendo. É nesse meio tão diferenciado que eu consigo crescer. Porque onde existe comunhão, não existe obstáculo para crescimento. É isso que diferencia a igreja, a verdadeira igreja de Jesus. Por isso que eu falo, Jesus, existem coisas que o homem criou, que a Bíblia não cita, como, por exemplo, os métodos de crescimento de igreja. Quem criou foi o homem. Não tem na Bíblia método de crescimento de igreja. O homem criou, os teólogos criaram, e aí nós seguimos alguma coisinha para ver se dá certo. Só que o melhor método de crescimento de igreja, primeiramente, começa aqui na comunhão. Nós colocamos como propósito, igreja, o corpo, o movimento, e justamente como Paulo cita mais lá na frente, nas suas cartas, que igreja é corpo, justamente com essa ideia, são partes totalmente diferentes do corpo, que unidas fazem uma única parte andar inteira, que é o corpo. É interessante isso. No seu corpo existem partes totalmente opostas, diferentes, mas cada uma tem uma função fundamental para que você caminhe, você viva, você faça o que você tem que fazer. Só que se uma parte do seu corpo falhar, o corpo inteiro para. Ou ele começa a parar. Aí você tem que ir para o hospital, você tem que se tratar, tem que tomar remédio, porque algumas partes do corpo começaram a parar. Ou seja, algumas partes já não estão andando em unidade. Algumas partes já não estão se conversando mais. Algumas partes já estão meio que parando de funcionar. E está sobrecarregando o restante. A unidade é fundamental. Por isso que lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 a 7, Jesus, quando ele fala o Sermão da Montanha, ele dá as características de uma vida do cristão em meio a uma sociedade, em meio a uma comunidade. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Então a igreja que realmente marca o coração do Senhor é uma igreja que saiba viver em comunidade. É uma igreja que é a igreja do Senhor, que é chamada família de Deus,
que essa comunidade tem que mudar o mundo. Porque, gente, aí fora as pessoas estão cansadas de ver promessa. O que as pessoas aí fora querem muitas vezes não é dinheiro, não é casa. Muita gente está buscando isso, né? Mas se for a fundo mesmo, o que as pessoas querem é ter um abraço às vezes. É ter alguém que possa ouvi-las. É ter alguém que possa realmente dar uma atenção e olhar e ver que elas são gente. Então, números, como muitas vezes aparece para o governo, né? O governo simplesmente, você tendo seu CPF já está de bom valor. Até que hoje que a criança ensinar, você já tem que ter CPF. Está ótimo. Mas o que as pessoas aí fora esperam da igreja? Justamente essa ideia de comunidade. Para quando elas entrem, que elas sejam o quê? Vistas. E é isso que a igreja do Senhor precisa ser, única, para que quando as pessoas entrem, elas não se sintam perdidas. Porque é muito ruim quando você entra numa comunidade, tem o termo comunidade, mas você se sente totalmente perdido. Você não é visto, você não é, observado ou observada, e da mesma forma que você entrou, você saiu. As pessoas mal olharam para você. Você só tornou mais um no meio daquele grande grupo. E é justamente isso que muitas vezes tem ferido as pessoas. Faltando essa ideia de comunidade. A marca do amor é o que fundamenta a comunhão da igreja. É aquele selo que marca a comunhão da igreja. Por isso que, quando eu falo na comunhão, entra a próxima marca, que é a marca da humildade. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3, aqui Paulo ele fala justamente da maneira que nós devemos ser como Jesus foi. Filipenses 2, 3 fala o seguinte: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Ou seja, porque logo em seguida, se vocês lerem esse capítulo 2, Paulo, ele coloca um cântico, né, que alguns entendem que é um cântico, que fala da humildade de Jesus em se humilhar, se esvaziando da sua glória divina e se limitando à forma humana, para que nessa limitação humana ele pudesse nos ensinar e cumprir a sua missão, que era ir para a cruz do Calvário. A segunda marca que agrada o coração de Deus é a humildade. Humildade, de acordo com o nosso dicionário, é virtude pelo qual conhecemos nossas limitações. Ser modesto. Modéstia é a ausência de vaidade, de luxo, simplicidade no modo de se apresentar e de falar de si. Isso é humildade. Você não vê Jesus se vangloriando nos evangelhos. Você não vê Jesus aí dizendo, eu fiz isso. Se eu quiser, o negócio acontece. Se eu não estiver aqui, as coisas não andam. Se eu não falar, olha, não vai. Ninguém vê Jesus se mostrando dessa maneira. Pelo contrário, ele sempre dizia, né? Primeiramente está escrito, quando ele estava lá no deserto, ou seja, nem ele diz eu digo, mas está escrito. Né? Ele se referia a ele como filho do homem, nem colocava o nome dele, porque é o filho do homem. Jesus era totalmente humilde. É o Deus dos céus e da terra, o dono. Era o dono, gente. É uma coisa você estar diante do presidente, outra coisa você estar diante do dono. Alguém já viu o dono de alguma mega empresa? Você não dá nada, tem donos de empresa que acho que se você vê um dono e a pessoa que está fazendo a faxina é meio que equiparada na questão da vestimenta. Que tem gente que é tão simples, você não dá atenção que é o dono. Meu pai faz serviço em uma empresa, acho que o cara é dono, acho que dá uns 4, 5 alqueires de terra. E é várias áreas de logística, vários galpões de logística onde as indústrias guardam seus materiais. E certo dia chegou a filha do dono. E o porteiro, coitado, o porteiro está ali para barrar a entrada de quem não é autorizado. E ele chegou lá, eu quero entrar. Não, você não pode entrar. Só não tem cadastro. Não, eu posso entrar, você não sabe que não, você não vai entrar.
Ah, meu filho, você não sabe o que você está falando. Você quer que eu... Aí lá de dentro viram a imagem e ligaram para a portaria: meu filho, deixa essa mulher entrar, pelo amor de Deus, você não sabe quem ela é. Mas quem que ela é? Ela é só a filha do dono desse negócio inteiro aqui. Não é o presidente da empresa, é o dono dessas terras todas. Deixa ela entrar, pelo amor de Deus. Carro simples, vestimenta simples. Tivesse entrado numa Mercedes, né? Aí, mas era um carro simples, ou seja, as pessoas olham a aparência. E Jesus, o dono dos céus e da terra, ninguém dava nada para Jesus, porque ele se mostrou humilde. Aprendi de mim que eu sou manso e humilde de coração, disse o Senhor. A segunda marca da igreja que agrada a Deus é a humildade. Humildade, meus irmãos, não é aquela ideia de, o coitado, o sofredor, ai meu Deus, Senhor, não é isso, não é esse tipo de humildade, que muitas vezes cai mais para a ideia do publicano que estava orando, que vocês lembram daquela parábola, em que Jesus coloca o publicano, e o fariseu é o publicano, o cara, porque ora Deus, Senhor da glória, e o outro lá que nem conseguia olhar para Deus na sua oração, dizendo: ai de mim, Senhor, miserável, que eu sou pecador. Ele não precisou se mostrar quem ele era. A igreja que agrada ao Senhor é uma igreja humilde. A igreja que tem os pés no chão. Ela tem Deus nos céus, mas tem os pés na terra. Ela caminha conforme a direção do Senhor, mas tendo passos dentro daquilo que Deus tem orientado. O que muitas vezes tem acontecido com algumas igrejas? Começa pequeno, humilde, aí vem crescendo. Aí vai crescendo. Aí já não é mais um templo pequeno, já é um templo de 1000 metros quadrados, aí vão crescendo. Agora não temos mais 50 membros, eu tenho 300 membros, eu vou crescendo. A minha receita não é mais 5 mil reais por mês, já é 20 mil, eu vou crescendo. Agora já não tenho mais um pastor, eu tenho 3 pastores pagos, eu vou crescendo. E vai chegar uma hora que essa igreja ela se torna autossuficiente. Ela se torna a igreja. Vem cá, irmão, que o negócio aqui acontece. Aqui o pastor ora e amanhã você já sai curado. É assim que está acontecendo. Aí a humildade, cadê a humildade? A Bíblia fala: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Ou seja, as pessoas vão se vangloriando, e a glória de Deus sendo tirada. A glória de Deus vai sendo arrancada. Tanto é que a salvação é muito clara lá em Efésios 2, que não é por nossa própria merecimento, mas é pela graça de Deus, para que ninguém se glorie. Versículo 9 de Efésios 2. Por quê? Porque tudo é para a glória de Deus. Se eu estou crescendo, é para a glória de Deus. Se estamos avançando, é para a glória de Deus. Mas sem perder a humildade. Porque as pessoas esquecem de onde vieram. Esquecem de como Deus os trouxe. Tem gente que chega para a igreja só para conseguir a bênção. E Deus dá a bênção, o cara some, nunca mais se vê. Aí quando o negócio aperta, até cântico evangélico toca o dia inteiro em casa. Aí participa de todas as campanhas possíveis e impossíveis. Aí conseguiu a bênção, sumiu de novo. Não aparece mais. Peraí, Deus é barganha? Cadê? Estamos seguindo o evangelho por qual motivo? Humildade é a principal marca que atrai o coração de Deus. A Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus olha o coração, irmãos. No coração humilde Deus trabalha. Deus vê o coração, Deus vê a alma. Não é o externo. O que Samuel disse para o pai de Davi: seu filho, peraí, vamos parar aí, que seus meninos aí são bonitos, tudo loiro, alto, grande. Vamos parar por aí. Já levei uma dura de Deus agora. E Deus falou para Samuel, fique ligeiro, meu. Porque eu não estou vendo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu estou vendo o coração. Então nenhum desses homens aí bonitos, altos, é o que eu escolhi para ser rei de Israel. Mas aquele menino está lá no fundo, cuidando das ovelhas, é ele que vai ser o rei.
Então, a ideia da humildade, ela vagueia por toda a Bíblia. Quando você vê a história de José, um homem que tinha todos os motivos para, no último dia em que ele estava diante dos seus irmãos, como o vice-rei do Egito, o vice-faraó, ele tinha todos os motivos para pegar aqueles irmãos dele e falar: agora o negócio vai pegar, porque agora quem está com o negócio é eu. Agora eles vão sentir, vão saber o que eu passei. Mas José não agiu dessa maneira. José foi humilde. Pelo contrário, José agiu uma sabedoria fantástica, de uma humildade fantástica. Que mesmo os irmãos pedindo perdão, ele falou: meus irmãos, Deus reverteu a maldição em bênção. Ele sabia o que ia acontecer. Se tudo isso aconteceu, porque Deus tinha um propósito. Ou seja, José sabia, né, entendeu que tudo aquilo que ele passou tinha um propósito. No tempo de seca, Deus ia trazer o povo de Israel, os irmãos, né, que ainda não eram um povo, mas era uma família, para poder morar no Egito e ali crescer aquela nação. Ou seja, a humildade deste homem. Por outro lado, nós vemos na Bíblia a ganância e a arrogância de Nabucodonosor, quando ele olhou para o seu império e falou: esse é o meu império que eu construí. Naquela mesma hora veio uma voz e disse: a partir de hoje você ficará com os animais. E ele ficou um bom tempo. E a história secular mostra que Nabucodonosor, ele ficou realmente com uma aparência de animal, suas unhas cresceram. Se olhar a história secular, mostra que alguns entendem que foi uma doença que ele teve, que ele ficou insano, perdeu sua consciência, né? Assim, ficou insano, ficou louco. Mas a Bíblia fala que quando ele recobrou a sua racionalidade, ele foi humilde e reconheceu que não existe reino que não é dado pelo Senhor. Tem que se humilhar perante Deus. Então, quando nós olhamos que a marca da igreja que agrada a Deus é a humildade, nós vemos isso na vida de Jesus. E Jesus passou isso para nós. Ou seja, ser humilde, quando Deus olha a humildade, Deus fala: filho, vamos embora, eu posso te levar a lugares altos, mas mantenha o pé no chão, porque eu estou fazendo, é isso que Deus quer de nós. Eu estou te fazendo subir, mas lembra-se que é eu que estou fazendo, não é você. Não é sua competência, mas é o Senhor, é eu. É isso que Deus quer de nós. Se está avançando, glorifica a Deus. Está crescendo, glorifica a Deus. Está conquistando, glorifica a Deus. Porque tudo é para a glória de Deus. Então, quando Deus olha essa humildade, isso agrada os olhos dele. Por isso que essa é a segunda marca desta igreja. E a igreja aqui de Atos, ela mostra que ela é uma igreja que crescia. Ela é humilde. Versículo 45 de Atos 2 fala que vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Essa era a igreja de Atos que caminhava. E a terceira e última marca da igreja está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 11 a 13. A terceira e última marca é a marca da santidade. Não tem como ver Deus agindo se não haver santidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11 e 13, diz o seguinte: ora, o mesmo Deus e Pai e nosso Senhor Jesus nos abram o caminho até vós. O Senhor vos aumente e vos faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Possa Ele vos confirmar os corações para que sejam irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Santidade. Isso aqui é uma palavra à igreja de Tessalônica. Versículo 13: possa Ele vos confirmar os corações para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai e na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Santidade é o processo da graça de Deus, por meio do qual o crente é separado do pecado e se torna dedicado à justiça de Deus. Isso é santidade. É você se afastar do pecado. Essa é a terceira marca que agrada a Deus. E Hebreus fala, né, que
Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 11. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. A igreja quer ver Deus agindo, santifique-se. Por isso que Josué, antes de atravessar o Jordão, ele falou: povo, santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Para que o povo veja Deus, o povo tem que estar em santidade. Não tem como ver Deus em pecado. Deus não aparece no meio do pecado. Deus aparece para resgatar o pecador. Mas Deus não habita onde existe pecado. Então a santidade é a terceira marca da igreja que agrada a Deus. Por isso que Pedro, ele diz que nós somos geração eleita, nação santa. Ou seja, povo que foi resgatado pelo sangue de Cristo. Quando nós vamos aqui para a ceia, nós devemos entender que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário foi para nos santificar. Ou seja, nos purificar de todo o pecado. Porque a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E quando eu sou purificado, eu sou justificado. Ou seja, o pecado não mais me leva para ser condenado ao inferno. Mas como diz lá em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então a santificação ela é um ato permanente. Há uma frase que diz o seguinte, que a conversão é um milagre de um momento. Mas a santificação é um processo que dura a vida inteira. Ou seja, a partir do momento que eu entreguei minha vida a Jesus, todos os dias eu tenho que me santificar. Todos os dias eu tenho que ter aquela luta pessoal em evitar o pecado. Se eu fiz algo que feriu o coração de Deus, se eu fiz algo que feriu a igreja, se eu fiz algo que feriu minha família, se eu fiz algo que feriu o coração do outro, eu entrei em pecado. Eu tenho que arrumar isso. E com certeza o Espírito Santo vai cobrar. Que tem alguém que tem autoridade para nos cobrar, o Espírito Santo. Ele tem autoridade. Ele vai falar: filho, você está em débito lá, hein, meu? Arrumou aquela situação? Ah, sim, mas eu estava certo hoje. Arruma aquela situação. Certa vez, tive uma situação em que eu estava certo, mas Deus falou comigo: você está certo, mas o defunto está na tua mão. Peça perdão. Mas Senhor, peça perdão. Vai lá. Coloca o defunto na mão do outro. Faça a sua parte. Aquilo me incomodou meses. Deus falando: passa o defunto. Passa o defunto para frente. Porque pecado, meus irmãos, guardado é defunto. E defunto fede. Se ele não tiver enterrado, a tendência é feder. E ninguém quer ficar do lado de quem está fedendo. Então, enquanto eu não resolvi aquela situação, enquanto eu não fiz a minha parte diante de Deus, aquele defunto não foi enterrado. Eu fiz a minha parte e aquele defunto foi enterrado e a situação foi resolvida. E isso agrada o coração de Deus. Isso sim é algo que Deus quer ver. Então a santidade é permitir que Deus venha agir no meio do povo dele. Por isso que quando existia pecado no meio do povo de Israel, Deus não agia. Havia pecado no meio do povo, Deus abria a mão. E quando Deus abria a mão, era de bênção, era de proteção. Ainda mais um povo que vivia em guerra às vezes, O povo estava em guerra, quando estava em pecado, Deus abria a mão. Ou seja, a guarda de Deus era retirada. Vocês querem viver em pecado, então se vinham até para se defender. Mas quando o povo se santificava no Senhor, Deus fala: deixa comigo que a guerra é minha. E ninguém conseguia derrotar o povo de Deus. Porque Deus estava pelejando pelo povo. Porque Deus estava no meio do povo. Então a santificação, às vezes a gente pensa que é papo de crente, que é papo de pastor, mas não, é princípio bíblico. Não existe nada que vai substituir isso. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Por isso que precisamos sempre estar atentos e não abrir brecha. Precisamos fechar as brechas. Precisamos estar atentos se existe alguma fresta que está ali pronta a deixar Satanás entrar. Muitas vezes a brecha está no nosso coração. E quem conhece o coração? Você e Deus. Às vezes nem você sabe onde está a brecha, mas Deus vai mostrar. Vai falar: filho, vamos arrumar esse negócio.
vamos consertar. Eu não estou aqui para passar por super bonder, eu não estou aqui para colocar uma massa. Igual eu vi uma casa que passou acho que um mês atrás, um mês e meio atrás, uma casa que caiu. Enorme, uma casa gigante, ela caiu. Linda, por fora, né? Assim, de cima, né? Mas umas fotos anteriores viu que a casa já estava estourando e o cara foi só botando massa nas trincas. Foi uma hora que o negócio caiu. E uma coisa que Deus faz, Deus não fica passando massa para tapar buraco. Deus, quando Ele transforma por completo. É isso que Deus, isso que é santidade. É quando eu vejo que existe algo na minha vida que precisa ser ajustado, então eu falo assim, me ajuda aí. Né? Como dizia o da Atena, me ajuda aí. Deus fala, vou te ajudar, filho. O que está acontecendo, pai? Não estou conseguindo resolver a situação. É comigo, eu não sei. Meu, o que eu faço? E Deus vai te dar orientação, vai te ajudar. Mas o que Deus quer é justamente que venhamos a viver em santificação, em santidade. Por isso que Paulo lhe fala para não apagar o Espírito Santo. O que era apagar? Era justamente apagar a ação do Espírito por meio do pecado. Quando estamos em pecado, o Espírito Santo para de agir. Ele vai sumindo, ele vai parando de ter ação. Ele está ali, mas ele está ficando quieto. Porque você não quer, ele não vai. Deus é um ser totalmente educado. Ele não vai pegar você à força e vai falar, vem fazer comigo a vontade que eu venho, senão você vai morrer. Não. Você não quer, filho? Ó, cuidado. Não, Senhor, eu vou sozinho. Daqui a pouco você não ouve mais a voz do Espírito Santo, daqui a pouco você não ouve mais a voz de Deus, porque o pecado fica gostoso. E quando o pecado fica gostoso, a pessoa para de ouvir Deus. Só que aí abre um outro leque, o leque das trevas. Aí quem começa a falar é o inimigo. Quem começa a trazer situações é o inimigo. Quem começa a provocar situações de adversidade é o inimigo. É quando a pessoa sai daquela visão, né, do paraíso pecaminoso e cai na realidade, ela vê que está na lama. Como aconteceu com o filho pródigo. Vocês lembram do filho pródigo? Ele perdeu tudo. Acabou a farra, né? Acabou o dinheiro, acabou a amiga, acabou a farra. Quando ele estava comendo a comida lá dos porcos, da lama. Eu creio que naquela hora ele olhou para aquela comida, aquela coisa, né? Que comida é. Hoje acho que os porcos estão complicados, né? Porque eles estão em ração. Mas naquela época era o que dava, né? E ele olhou para aquela comida e falou, meu Deus, não precisava comer disso. Na casa do meu pai eu tinha banquetes. Na casa do meu pai eu tinha tudo que eu precisava. Mas por causa da desobediência eu estou comendo isso aqui. Naquela hora, aquele filho pródigo, ele falou, puxa, eu tenho que voltar. E pedir perdão a Deus. Você lembra do texto que ele pede perdão a Deus e fala, Senhor, nem que eu seja aceito como servo do meu pai. Mas eu quero estar lá, porque lá, até como servo, eu estou melhor, está melhor do que eu aqui. Até o servo do meu pai está vivendo melhor do que eu nessa lama. Assim é a vida daquele que está mergulhado no pecado. Acha que está bem, mas quando se dá conta está na lama. A vida que eu tinha com Deus eu pensava que era ruim. Mas a vida com Deus é boa. Por isso que santificação. A igreja que agrada a Deus é uma igreja que vive em santidade. É uma igreja que deixa o Espírito Santo se movimentar. A igreja que não fica engessada nos usos e costumes, mas deixa o Espírito Santo passear no meio dela e fazer a vontade dele. Porque a igreja é do Senhor, não é nossa. Se Deus falar, vamos parar com tudo e fazer diferente, vamos fazer o que Deus quer, porque Ele é o dono. Você vai brigar com o dono? Eu não sou louco em brigar com o dono. Tem que fazer a vontade do Senhor. A igreja viva é a igreja que vive na ação do Espírito Santo. É uma igreja que caminha. E quando ela consegue viver nessas três marcas, ela consegue impactar onde ela está. Aqui está um grande desafio. Ser uma igreja em comunidade, ser uma igreja humilde, ser uma igreja santa. Como começar isso? Pastor, aquele irmão devia estar aqui hoje para ouvir essa palavra. É o crente pá, né? Não é para mim não, é para o outro. Não é assim. Deus fala comigo, Deus fala com você. Existe um cântico que tinha que falar, começar em mim quebra corações, né? Começar em mim quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Ou seja, é olhar para mim.
Por isso que o texto de 1 Coríntios capítulo 11, antes de entrar na ceia, Paulo fala, examine-se pois o homem a si mesmo. É quando você olha para o espelho e você se vê e fala, e agora, meu? E aí? É você e você agora. Só você pode olhar para dentro do seu coração e ver o que precisa ser mudado. Eu preciso olhar para mim e olhar se eu estou conseguindo viver em comunidade, se eu estou tendo um coração humilde, se eu estou buscando a santidade. É eu olhar para mim mesmo. Eu tenho que fazer essa autoanálise. Não adianta eu olhar para o outro, até porque eu não tenho capacidade de olhar dentro do coração do outro. Eu posso olhar por fora, mas eu não consigo saber o que o outro está pensando. Eu não consigo saber o que está no coração do outro. Eu não tenho essa capacidade. Quem é onisciente é só Deus. Ele consegue, mas eu não consigo. Mas olhar para o meu coração eu posso. Porque eu sei o que eu estou pensando agora. Eu sei como é que está meu coração agora. Eu sei como é que está meu emocional. Eu sei como é que está a minha vida. Por isso que 3 passos. Primeiro, precisamos aprender a viver em comunidade. Essa história de panelinha no meio da igreja, isso é a pior maldição que existe no meio de uma comunidade. Isso é horrível. Em qualquer área, não é só na igreja não, em qualquer área. É no trabalho, é em casa, qualquer área. Eu e panelinha, para dar um racha, é um 2. Isso não deve existir dentro de uma igreja. Segundo, manter os pés no chão. É pé no chão e olhos no céu. É a caminhar conforme Deus quer, mas olhando para o Senhor, para observar o mover da mão dele. Se eu não me engano, acho que é Salmo 125, eu acho, que fala que o servo observa o mover da mão do seu Senhor. Eu vi o pastor Jorge Schultz pregando em 2005, eu acho. Acho que foi 2005, na igreja de Itaberaba, no culto de jovens. Ele pregou sobre os servos observando o mover da mão do seu Senhor. Para onde a mão do seu Senhor movimentava, os servos iam. Assim deve ser nós como servos de Deus. Para onde a mão de Deus movimentar, nós devemos estar indo para onde Ele mandar. Porque Ele é o dono. Ele é o que sabe o melhor para a sua igreja. E terceira e a última atitude, fuja do pecado. Paulo orienta o jovem pastor Timóteo a fugir das paixões da carne. Ou seja, tem coisa que não dá para ficar brincando, né? É aquela velha ditado, quem brinca com fogo uma hora vai se queimar. E tem áreas da vida que não adianta brincar. Fala, não, deixa aqui que eu mato no peito. E o negócio é o seguinte, eu sou uma pessoa de oração, eu sou de fé. Só que somos fracos. E na nossa fraqueza não devemos brincar, devemos fugir. Mas fugir é ato de covarde, não. Há áreas que fugir é ato de vida, para você viver. Porque se nós enfrentarmos as nossas fraquezas em algum momento da nossa vida, a tendência é nós cairmos. Por isso que Paulo falou, filho, fuja das paixões da mocidade, porque a carne é fraca. Jesus já disse isso lá em Mateus, quando estava no Getsemane. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por ser fraca, eu tenho que ter cuidado com ela. Eu tenho que estar com o espírito pronto, mas tenho que estar ligado na carne, para não dar vez para ela. Certa vez eu vi um pastor pregando, quem você está alimentando, o espírito ou a carne? Aquele que você alimenta fica forte. Se você alimenta o espírito, você fica forte. Mas se você alimenta a carne vai lutar contra o espírito e vai vencer. Só que a tendência da carne é sempre pecar. A quem você tem alimentado? E para encerrar, o segredo da igreja que agrada a Deus, a igreja do sonho de Deus, é justamente que tudo seja levado para a glória dele. Quem fez isso foi o Senhor. Quem conseguiu isso foi o Senhor. Quem construiu isso foi o Senhor. Quem mudou essa história foi o Senhor. Sem o Senhor não somos ninguém. Sem Deus não somos ninguém. Se não fosse Jesus, não faríamos isso. Se não fosse Deus, o que Deus quer de nós? Qual é a vontade de Deus? Ou seja, tudo tem que ser circulando naquilo que é a vontade do Senhor, na pessoa do Senhor. Por isso essa é a igreja que agrada o Senhor. Uma igreja que vive em comunidade, uma igreja humilde, uma igreja santa. A igreja primitiva tinha problemas, claro, como tinha. Mas é uma igreja que mostrou que é viver em comunidade.
Uma igreja que não tinha um templo, era tudo nas casas, havia só a sinagoga, porque ainda estava em Jerusalém, mas era uma igreja que estava unânime. Era uma igreja que todos estavam juntos. Era uma igreja que, mesmo com toda a diversidade, cada um pensava no outro. Porque tudo era para a glória de Deus. E qual é o resultado de tudo isso? No final do versículo 47. E todos os dias, olha que interessante, e todos os dias acrescentava o Senhor àquela igreja aqueles que iam sendo salvos. Quem acrescentava era o Senhor. Resultado. Esse é o resultado de uma igreja que caminha segundo a vontade de Deus. Vamos orar? Então, Senhor, nós estamos vivendo num tempo, Pai, do século XXI, tecnologia, mas existem princípios que são imutáveis, que são inegociáveis. Não tem como, Deus, nós trocarmos a vida em comunidade por talvez cultos somente dinâmicos, em que nós atacamos a emocional das pessoas e trocamos a palavra do Senhor por outras coisas. A igreja que agrada o Senhor é uma igreja que vive, que cresce em comunidade, porque ela é o corpo de Cristo. E cada área do corpo tem que estar crescendo em saúde. Se está com um problema numa área, tem que ser tratada, tem que passar um band-aid, tem que passar um metiolate, também tem que fazer uma microcirurgia, ou seja, tem que ser ajustada para que o corpo volte a caminhar. É uma igreja que é humilde, que mesmo que ela venha crescendo, ela não perca os pés no chão, e ela não deixa de olhar para o céu e dizer: quem fez isso foi o Senhor. A igreja que agrada o Senhor é a igreja que vive em santidade, porque quanto mais próximo do Senhor, quanto mais buscarmos ao Senhor, mais santo nós iremos estar, e mais o Senhor vai agir, porque o Senhor estará no nosso meio. Devemos ter um cuidado para não sermos como Laodiceia, em que o Senhor teve que dizer o seguinte: eis que estou à porta e bato. Ou seja, o Senhor está do lado de fora da igreja batendo, para ver se alguém ouça o bater na porta e deixar o Senhor entrar. O dono da igreja fora. Não. O Senhor, ó Deus, tem que ser a figura principal de tudo aquilo que estamos fazendo. Tudo é para o Senhor. Tudo pela vontade do Senhor. Se agrada o Senhor, vamos fazer. Se desagrada o Senhor, não vamos fazer. Se honra o Senhor, vamos fazer. Se desonra o Senhor, não vamos fazer. Porque tudo é para a glória do Senhor. E Satanás, quando ele olha a igreja que agrada o Senhor, Satanás, quando olha a igreja que é humilde, Satanás, quando olha a igreja que está em unidade, ele não tem brecha, ele não tem espaço, ele não tem como entrar. E se ele tenta entrar, ele é expulso na mesma hora, porque ele não tem como lutar com a igreja que Cristo está no meio dela. Aí cumpre-se a palavra do Senhor Jesus Cristo, em que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a igreja que Jesus fundou. É a igreja viva, a igreja operante, é a igreja que avança, mas sem tirar os pés do chão, sem perder a unidade, sem perder a santidade. É essa igreja avançando. É ela que impacta os vizinhos, é ela que traz salvação à comunidade, é ela que muda a história de onde estamos vivendo. É esse povo que o mundo anseia ver. A igreja de Jesus Cristo. Aqueles que são chamados cristãos. Como começou lá em Antioquia, as primeiras pessoas se chamando cristãos ou pequenos cristos. Pessoas que imitavam a vida de Jesus. É justamente isso que as pessoas agora guiam nos nossos dias. Precisamos, ó Deus, a cada dia viver isso. Por isso nos ensina. Começar por mim. Se há alguma coisa que precisa ser mudada na minha vida, me ajuda, Senhor. Se há áreas que eu preciso, Deus, jogar fora, que eu preciso largar de mão, abrir mão para poder viver em unidade, me ajuda, Deus, com isso. E já nos preparando para a ceia do Senhor, ó Deus, esse momento de nós pensarmos sobre nós mesmos. Veja qual minha vida nas tuas mãos, ó Deus. Me ajude a não viver nos meus conceitos humanos, mas que eu possa viver cada dia no conceito do Senhor. Ó Deus, estamos agora, Deus, preparando para a ceia, porque é justamente o momento em que vamos mudar o foco e olhar agora para a cruz de Jesus Cristo. É o momento que eu olho para a cruz
E antes que o Senhor desça da cruz, naquele momento em que os três estão pendurados ali na cruz do Calvário, um à direita, um à esquerda, o Senhor ali no meio. É nesse momento que agora vamos olhar para aquela cruz e pensar, por que Jesus fez isso? Por que Ele deu a sua vida? Ele não era bandido, Ele não era pecador, Ele não fez nada, Ele somente curou, Ele somente salvou, Ele somente ressuscitou. Por que Jesus está lá? Aí João vem e explica, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Jesus foi para a cruz do Calvário por amor. Jesus não perguntou quem o amaria. Jesus foi porque Ele já amava. Muitos não amaram Jesus, muitos não aceitaram Jesus, mas Jesus mesmo assim fez. E Ele foi fiel até a morte de cruz. Mas a cruz e a morte não conseguiu segurar Jesus Cristo, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele está vivo, Ele está em nosso meio. E hoje, nas mãos de Jesus Cristo, está a chave da morte e do inferno. Por isso Ele é poderoso. Por isso que Ele tem ali a salvação. Aquele que entrega a vida a Jesus Cristo, ele é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aí entra em nosso coração o dever de não viver mais o velho homem, de não viver mais os velhos costumes, de não viver mais a velha ignorância, mas viver uma nova vida, uma novidade de vida, agora em Cristo Jesus. Uma vida realmente mudada, uma vida em que o velho homem vai sendo crucificado, como diz Paulo, agora estou crucificado com Cristo, porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É quando eu olho para a cruz e vejo que eu não sou ninguém, porque eu não teria coragem de subir naquela cruz por causa de outra pessoa. É quando eu olho para aquela cruz do Calvário e falo, Senhor, me perdoa, se eu não tenho sido como o Senhor deseja que eu sou, mas me ajude, ó Deus, a pelo menos honrar aquele ato que o Senhor fez naquela cruz do Calvário, de dar a sua vida para me salvar. É quando eu olho para a cruz do Calvário, como igreja, eu tenho que honrar o nome de Jesus Cristo, como um nome que é sobre todo nome. Como disse lá Pedro, que é no nome de Jesus que todos irão se curvar, é no nome de Jesus que todos vão se salvar. Ó Deus amado, é quando eu olho para a cruz do Calvário e vejo o amor que Deus tem por cada um de nós. E é quando eu olho para a cruz do Calvário, eu vejo Jesus na ressurreição, passando para nós a missão de continuar a sua obra, de continuar anunciando a boa notícia, de continuar falando, olha, existe mudança, existe salvação, existe jeito. O mundo pode dizer que está tudo perdido, mas Jesus Cristo está aqui para resgatar. O mundo está sendo destruído pelo pecado, mas Jesus está aqui para tirar nós deste mundo e nos garantir no reino dos céus. Esse é o nosso papel como igreja. É quando eu olho para a cruz, eu tenho que me humilhar perante a cruz do Calvário e dizer, este que passou para aquela cruz, esse foi o homem de verdade, porque ele foi fiel. Eu muitas vezes não estou sendo fiel. Ele foi fiel, Pai, e não negou o Pai. Eu muitas vezes nego o Pai com os meus pecados. Olhando para a cruz de Cristo, olhando para a vida de Jesus, eu posso falar e eu posso dizer, eu tenho que ser melhor a cada dia. Eu tenho que ser diferente para honrar esse Senhor, que é o dono dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso. Mas Ele se humilhou por amor a mim e por amor a nós, e fez isso por amor. Mas Ele venceu, e Ele está aqui nesta noite conosco. Por isso, meu Deus, eu quero Te glorificar, Senhor, louvar o Teu nome. Ó Deus, em nome de Jesus, como nós vimos aqui, o Senhor não quer nada além disso, como viver em unidade, viver em humildade, viver em santidade. É isso que é de nós. Ó Deus, o mundo está pregando algumas coisas diferentes. Ó Pai, em nome de Jesus, que possamos ser como os bereanos. Nem tudo que ouvimos devemos engolir, mas precisamos usar a Bíblia como filtro, ó Pai, para que aquilo que vem em nome do Senhor, se for do Senhor, vai ficar ali, ó Deus, retido pela palavra. Mas o que não é do Senhor, ó Deus, não vai passar pela palavra. Ó Pai, em nome de Jesus, essa é a igreja que agrada o Senhor, que vive em comunidade, que é humilde e que principalmente vive em santidade, negando o pecado,
colocando o pecado para fora das portas, mas abraçando o pecador, abraçando todo aquele que é pecador, que quer uma salvação. Deus, nós te glorificamos e pedimos perdão nesse momento, se temos errado contra o Senhor. Prepara-nos agora, Pai, para o momento da ceia. Deus, que cada um dos meus irmãos esteja orando, esteja colocando sua vida no altar do Senhor. Porque a sua palavra fala que o problema não é não tomar a ceia, o problema é tomar a ceia do pecado. Porque aquela que toma a ceia de modo indevido se torna culpado do sangue de Cristo. Então este é o momento que temos para pedir perdão ao Senhor. Porque a sua palavra é muito clara: se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Seja conosco agora, Pai. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém.